Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós lembramos os irmãos para olharem os telefones celulares, colocarem em modo silencioso ou desligados. Vamos iniciar a nossa reunião, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, nos explicando a lei de Deus na sua essência, a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E os nossos estudos da tarde se referem ao subtítulo O Óbolo da Viúva. São dos registros de São Marcos e São Lucas, em que eles nos contam que, estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram do que lhes abunda, do que lhes sobrava, ao passo que ela deu do qual lhe faz falta. Deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. São Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. São Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Euler e Gilvan. Passamos a palavra ao Gilvan. Prezados irmãos, boa tarde. Que a paz e o amor de nosso Senhor estejam em nossos corações. Como acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Emmanuel, as reflexões dessa tarde dizem respeito ao item 5 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que narra a passagem evangélica que ficou conhecida como o óbolo da viúva. E costumamos sempre dizer aqui, meus amigos, acerca da importância de contextualizarmos as lições do Cristo para absorvermos o máximo de ensinamento possível. Então, primeiramente, devemos salientar que essa lição está inserida no capítulo 13 por um motivo que mais na frente a gente vai entender melhor. É um capítulo intitulado "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita". Se lá no capítulo 15, chamado "Fora da caridade não há salvação", se lá nós aprendemos acerca da fundamental importância da caridade como sendo a única e absoluta condição para o nosso progresso e a nossa felicidade. Então lá no capítulo 15 a gente aprende da sua importância. Aqui no capítulo 13 a gente aprende como praticá-la, como que a gente deve praticar a caridade. No capítulo 13 aprendemos as várias formas de se praticar a verdadeira caridade, que é essa caridade desinteressada, com esquecimento de si mesmo, com renúncia ao nosso ego, aos nossos interesses exclusivos, sacrificando o nosso tempo, nossa energia, nossas forças em benefício dos nossos irmãos, em benefício de todos. E antes de entrar especificamente nessa lição, o óbolo da viúva, vamos relembrar em qual local e em quais circunstâncias Jesus proferiu esse grande ensinamento. E aí, nesse sentido, meus irmãos, a gente já consegue compreender que os fatos descritos nessa passagem evangélica ocorreram no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. Hoje ele já não existe, né? O templo foi destruído, salvo engano, por 2 oportunidades. E a própria passagem evangélica nos indica essa situação ao dizer que, estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, em frente ao gasofilácio, o que é o gasofilácio? O gasofilácio era o local onde as pessoas iam ali depositar as suas oferendas, as suas doações. Naquele local tinha então uma espécie de urna, uma arca, onde as pessoas contribuíam para o templo. E o que é óbolo? Óbolo é uma pequena doação, um donativo, de pouco valor. Então, os fatos giram em torno dessa pequena doação que uma viúva fez naquele tempo, lá no Templo de Salomão. Templo de Salomão, que era a sede do poder político, do poder religioso e até judicial dos judeus. O judeu estava submetido ao Império Romano, mas no âmbito deles, do povo hebreu, era ali no Templo de Salomão que concentrava o poder religioso, político e judicial. Mas, os evangelistas que registraram essa passagem, Marcos e Lucas, não puderam registrar tudo o que aconteceu naquele dia. Não tem como a gente colocar no papel todos os detalhes. Aliás, convém a gente recordar o que o próprio apóstolo João disse no seu último versículo. João escreveu o último dos 4 evangelhos. E o último versículo do Evangelho de João diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas, quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, versículo 25, o último versículo do livro de João. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui? Que, embora os evangelistas tenham se esforçado para registrar a passagem do Mestre,
aquilo ali, perto do que Jesus fez e falou, ainda é muito limitado. A grandeza, a quantidade de lições que Jesus proferiu é uma coisa que nós, graças à doutrina espírita, estamos tendo acesso melhor agora, após o advento do Consolador prometido por Ele próprio. Então, bendita é a doutrina espírita, que nos consola, que nos orienta, que nos explica o Evangelho e ainda amplia os horizontes, nos trazendo ali a luz da razão e as realidades espirituais. A bendita doutrina espírita que nos ajuda a compreender melhor a vida, as lições de Jesus e as leis divinas. Obras, meus irmãos, como Jesus no Lar, Boa Nova e tantas outras da literatura espírita, de autoria de irmãos nossos do mundo maior, essas obras, elas nos trazem informações novas, nos trazem detalhes, riquezas que nós não tínhamos acesso, porque a Bíblia não tinha nem como registrar tudo, é impossível. Então, meus irmãos, foi o que aconteceu com essa passagem chamada O Óbolo da Viúva e tantas outras. Nós sabemos que na literatura espírita temos vários trechos evangélicos muito conhecidos em que autores espirituais como Humberto de Campos nos conta todos os detalhes do que aconteceu. E vamos lembrar que Humberto de Campos, ele foi um renomado escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, que era muito culto e especialista em crônicas. Então, Humberto de Campos, nosso querido irmão X, se tem uma coisa que ele sabe fazer e muito bem, é contar histórias. Ele é um cronista excepcional. E Humberto de Campos nos traz em detalhes o que aconteceu nesse dia, do episódio chamado O Óbolo da Viúva. Primeiro, meus irmãos, um aspecto inicial que a gente pode mencionar é que o Templo de Salomão foi um local onde Jesus proferiu vários outros ensinamentos, não apenas esse. Lá ele expulsou os cambistas e os mercadores que se encontravam ali, montando suas barracas, suas mesas para vender oferendas no local sagrado. Ele proferiu diversos ensinamentos e respondeu questionamentos provocativos dos fariseus que tentavam a todo momento prendê-lo, tentavam até matá-lo, seja de forma dissimulada ou mesmo de forma ostensiva. Os fariseus buscavam colocar Jesus entre Roma e o povo judeu, com perguntas como: qual é o grande mandamento? É-nos permitido pagar ou não pagar tributo a César? Dentre outros. Tudo isso aconteceu ali, no Templo de Salomão, conforme a gente vai verificando das narrativas evangélicas. E a resposta de Jesus era sempre perfeita, desconcertante. Deixava todo mundo absolutamente impressionado, porque ninguém nunca viu tanta sabedoria e bondade daquele jeito. E nós hoje sabemos o motivo, porque o Mestre é o governador espiritual do planeta. É um espírito puro que nós nem conseguimos ainda compreender na sua inteireza o tamanho da sua evolução. Então, meus irmãos, foi então no Templo de Salomão que em determinado momento entrou aquela viúva. E aí nós temos essa história aqui que Humberto de Campos nos narrou no livro Pontos e Contos, lição essa que se chama A Maior Dádiva. Vejam que interessante, o próprio título já nos faz refletir, estamos falando de uma pequena doação e o título da lição é A Maior Dádiva. E aqui Humberto de Campos vai nos contar quem eram as personagens, quem estava no templo, o nome das pessoas, o que passava no coração, quais eram seus pensamentos,
todas as circunstâncias que vão nos ajudar a entender melhor e a pegar as minúcias das lições. Então o benfeitor diz o seguinte: na Assembleia Brilhante do Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade incomum à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Então ali no templo, as pessoas ricas e poderosas daquela época estavam ali esbanjando nas doações. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto exterior, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes aos santuários. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. Então nós sabemos que Jesus tinha vindo para Jerusalém para as festividades da Páscoa. Ele já sabia, o que estava para acontecer, e nesse dia estava ali de passagem pelo templo com os discípulos. E agora nós vamos ver, meus irmãos, a interação que aconteceu entre Judas e Jesus, o diálogo. Porque Judas, entre os discípulos que acompanharam Jesus ali no templo, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores, com a cobiça flamejante no olhar. Então, aqui Humberto de Campos descreve ali, o que estava passando no coração de Judas, que naquela época ainda era um espírito imperfeito, com as suas fraquezas, mas que depois disso nós sabemos já se redimiu e hoje é um espírito muito elevado. E, por outro lado, Jesus, com sua bondade, com sua indulgência, sua sabedoria. A certa altura, aproximou-se Judas do Messias e informou: Mestre, Geboroão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, acentuou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar o excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. Olha a lição agora do mestre, olha. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. Então, o dinheiro acumulado e estagnado, com mau uso, com apego, isso aí é um perigo. Nós sabemos disso. Allan Kardec, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo inteiro para nos alertar acerca da nossa relação com os bens materiais. Os bens materiais devem ser utilizados para o benefício de todos, para o progresso, não é para ficar estagnado, sendo usado de forma abusiva. Então Jesus aqui já proferiu essa lição. E o discípulo, Judas, voltou ao posto de observação, com indisfarçável desapontamento, mas, decorridos alguns instantes, reapareceu notificando: Zacarias, o velho perfumista, sentiu-se enfermo e no fim dos seus dias trouxe 100 peças. Então, o Jeroboão tinha dado 20 peças, Zacarias, que estava ali doente, prestes a desencarnar, doou 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo, em tom significativo. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Podemos fazer uma pausa aqui também, irmãos, para recordar que a literatura espírita tem várias lições nos mostrando o perigo dos pais que ficam acumulando dinheiro, patrimônio, pensando em deixar a herança para os filhos e se descuidam da educação espiritual principalmente. Humberto de Campos mesmo tem uma lição chamada Papai Rico, fica a referência para os irmãos, onde lá tem a história triste de um pai
que prosperou financeiramente, juntou um patrimônio enorme, mas não educou moralmente os filhos, e quando ele desencarnou, o que ele assistiu do mundo espiritual foi assim, muito triste, né? E aí ele estava tão triste e com remorso, sentimento de culpa, que ele pediu para reencarnar filho de um casal de pessoas portadoras de deficiência no Morro do Cabrito. É uma lição muito interessante, depois os irmãos podem lá consultar. Papai Rico. Judas tomou voluntariamente a fiscalização para comunicar logo depois ao grupo galileu: a viúva de Cã, um mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E, baixando o tom de voz, completava, cauteloso: dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Então aqui, veja que Judas estava ali de olho nas doações, falava, o nome da pessoa que doava, o que doou e o que estava por detrás daquela doação. Essa senhora aqui, a viúva chamada a viúva de Cã, recebeu um dinheiro aí do esposo que faleceu após fazer um negócio, um negócio muito próspero, e esse dinheiro já estava ali sendo monitorado por alguns centuriões que planejavam assaltá-la. Então Jesus sorriu e considerou: muitos recursos amontoados sem proveito provocam sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. Em outra oportunidade, Jesus nos ensinou, não ajuntai tesouros na terra onde as traças, onde a ferrugem consome, os ladrões roubam. Era exatamente aquilo, Se você fica amontoando o dinheiro, o patrimônio, e não dá uma destinação nobre, daqui a pouco já tem gente ali má intencionada querendo te dar um golpe, querendo te roubar. O que aconteceu com a viúva aqui? O aprendiz, curioso, regressou à posição e retornou rapidamente: mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200. Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino, sem afetação. É grande virtude saber doar o que sobra, em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma casca de pão. Nesse instante, e aqui é o trecho evangélico que estamos estudando. Vejam, meus irmãos, foi só o que está registrado na Bíblia, a partir de agora. Todo esse contexto aqui, graças à doutrina espírita que nós tivemos acesso. Então diz aqui Humberto de Campos: nesse instante penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou, vejam, primeiro ela orou, e depois apresentou 2 moedinhas no fausto religioso do famoso santuário. Muitos circunstantes riram-se, irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer: em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou, ou seja, não pensou 2 vezes em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Olha que interessante, meus irmãos? Diante da crítica, da ironia, a luz do amor dissipa aquele ambiente. Podemos também nos esforçar para fazer isso, quando estivermos ali no ambiente da fofoca, da maledicência, se a gente puder trazer uma palavra de mudança de ambiente, será muito bom, Foi o que Jesus nos ensinou. Pouco a pouco o recinto retomou a calma.
Jesus e os apóstolos foram os últimos na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto envelhecido e passos vacilantes surgiu na entrada para atender a limpeza. Isso aqui também, meus irmãos, não consta na Bíblia. E olha que lindo que é esse trecho aqui, né, que ficou registrado lá no mundo espiritual e que Humberto de Campos nos traz. Movimentava-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas. Além, absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso no lábio e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora a sós com o Messias, então o diálogo ali com Judas, né, e com os outros, modificou o ambiente, né? E Pedro chegou mais pertinho de Jesus e agora é um diálogo só entre Pedro e Jesus. Pedro, agora a sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora do templo de nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço, a tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa apontou o indicador para a serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão do momento, é aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, ou seja, magra, né? Fraquinha, que está fornecendo à grandeza do tempo o seu próprio suor. Que maravilha, né, irmãos? É uma lição muito bela que possui vários ensinamentos, e um deles que a gente, logo num primeiro momento, a gente já consegue perceber e destacar, é que para Deus o mais importante é a intenção. É o que passa no seu coração. Muito mais importante do que a quantidade e o valor da sua doação é o que está passando ali no seu sentimento, qual que era o seu propósito. Então, meus irmãos, a intenção dos nossos atos é aquilo que mais é levado em conta. Tanto que a viúva que deu 2 moedinhas, Jesus falou, deu mais do que todos reunidos. Então, é um ensinamento que não tem nenhuma dúvida, não nos deixa nenhuma margem de dúvida para a importância da intenção. E não adianta nós tentarmos enganar Deus. Aqueles irmãos ali que estavam, doando por outros interesses, com motivos ali, ocultos, não estavam enganando a Deus. É impossível enganar a Deus. Aliás, nós aprendemos na doutrina espírita que nós não conseguimos enganar também os nossos irmãos desencarnados. Além de Deus, que sabe tudo o que acontece no nosso coração, até aquilo que a gente muitas vezes nem nós mesmos temos consciência ainda, Deus sabe, o Pai sabe de tudo. Mas os nossos irmãos desencarnados, a nuvem de testemunhas, conforme Paulo nos mencionou lá na carta aos Hebreus, a nossa nuvem de testemunhas, ou seja, os nossos amigos espirituais benfeitores e também aqueles irmãos, às vezes infelizes, que sintonizam com os nossos pensamentos ainda imperfeitos. Esses irmãos desencarnados acompanham tudo que a gente faz.
Então a gente, no máximo, está enganando a nós mesmos. E um ou outro irmão desencarnado ali que não está também prestando atenção. Então, meus irmãos, nós verificamos nessa lição, né, que os motivos pelos quais aquelas pessoas ricas e poderosas estavam doando eram motivos aleatórios. Era para chamar a atenção, era porque estava doente, prestes a morrer, né, e às vezes até com sentimento de culpa. Às vezes passou a vida inteira, né, na ponduragem, não ajudou ninguém. Aí no final da vida vai lá fazer uma doação, achar que está comprando um lugar no céu. A viúva doou porque estava prestes a sofrer um assalto. E todos eles estavam doando daquilo que era abundante, não fazia falta para eles. A viúva não. A viúva compareceu lá primeiro para orar. Humberto de Campos, né, destacou aqui, ela foi lá, primeiro ela orou, e depois ela fez uma doação com todo o sentimento, com toda a boa fé, né? E prosseguindo na lição ainda vem a parte final que ainda consegue ser mais bonita, né? A serva anônima. Porque se aquela viúva estava ali já dando do próprio sustento, praticando a caridade material, mas a caridade material desinteressada, verdadeira. Depois veio uma serva anônima e praticou a caridade moral. Ela deu de si mesma, deu do seu esforço, da sua energia, do seu suor. E é por isso que essa lição, o óbolo da viúva, está no capítulo 13. Capítulo 13 que fala da caridade sem ostentação, da caridade desinteressada, né? Daquela caridade, né, que você dá de si mesmo. Ao praticarmos, meus irmãos, os nossos atos, qual está sendo a nossa intenção, os nossos propósitos? Mesmo aqueles atos que não são de caridade material, né, os outros atos, né, um sorriso, um abraço, quando você cumprimenta uma pessoa, qual que é o seu sentimento? Você está ali levando uma alegria, você está levando ali, né, uma vibração positiva, ou às vezes você está ali, né, só cumprindo um formalismo, fazendo um ato exterior. Isso precisamos refletir. E a doutrina espírita nos fala, né, da grandeza, da importância da caridade moral, né? Não precisamos ter um centavo no bolso para poder praticar o bem. Podemos ser pacientes com os nossos irmãos, indulgentes diante de uma ofensa, de uma provocação, guardar o silêncio, perdoar, fazer uma oração. Tudo isso não custa nem R$1. Nós vimos aqui que a maior doadora no templo de Deus, quem foi? A serva anônima. Não deu nem R$1. Foi lá e trabalhou. É uma lição maravilhosa para todos nós guardarmos. E Allan Kardec, no item seguinte a esse, no item 6, onde ele comenta o óbolo da viúva, ele finaliza o seu comentário no item 6 com a seguinte frase: será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? E desejar ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos tem 1000 ocasiões para realizar o seu desejo. Se você quer ser útil, não falta oportunidades e modalidades, formas de ser útil. Ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Então, meus irmãos, é nesse clima da caridade verdadeira, da caridade moral, da caridade desinteressada, que vamos encerrando a nossa participação,
com uma prece, uma oração muito bonita que Meimei nos deixou no livro O Espírito da Verdade. Meimei, se colocando na posição de uma migalha, olha que interessante, é como se a migalha estivesse elevando o pensamento a Jesus. E olha o que a migalha está falando. Senhor, quando estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota do remédio para uma criança. Vai juntando cada moedinha para você ver se não dá para comprar um remédio. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço do pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite na pele ao vento. As irmãs que trabalham na costura sabem que um pedacinho de pano vai juntando com o outro e dá para fazer muita coisa. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para o alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quiseste falar em amor, narraste a história de um dracma perdido e, reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base dos seus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e, para que me compreendam a capacidade de trabalhar, a migalha. Dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias fascinantes do santuário, e conta-lhes que me viste e me abençoastes nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs aqui presentes, mais uma vez saúdo a todos e sob a inspiração dessa belíssima oração da migalha que nos trouxe a nossa inestimável irmã Meimei, é que nós começamos a falar aqui hoje sobre a caridade, em mais uma oportunidade aqui nesta casa. Nós lembraremos aqui Adolfo, bispo de Argel, no item 11 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, em que lá para as tantas, numa belíssima lição trazida por um médium desconhecido e catalogada pelo senhor Allan Kardec no seu Evangelho, ele nos fala: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Essa é uma frase, meus irmãos, minhas irmãs, que nós todos precisamos refletir, porque é graças à caridade que nos foi ensinada por Jesus, que na verdade é o amor verdadeiramente praticado, é o amor existente ali na prática, é a forma mais presente de nós conhecermos o amor de Deus, é praticando a caridade, porque ela se apresenta nos momentos em que tudo parece atrapalhar a nossa visão
em que os sofrimentos parecem nos calar, em que as lágrimas originárias da dor parecem nos enseguecer. É a caridade que nos levanta, que nos dá a mão e que faz com que nós percebamos, no gesto simples de alguém que se dispõe a nos auxiliar, a presença de Deus ali entre nós. A beneficência, continua o nosso irmão aqui nesse capítulo do Evangelho, dar-vos-á neste mundo as mais puras e suaves alegrias, que são, segundo ele, as alegrias do coração. Meus irmãos queridos, ao longo de quase 80 anos de existência dessa casa, ela se ergueu sobre dois pilares indestrutíveis. O primeiro pilar é o pilar da Boa Nova de Jesus, do Evangelho de Jesus. E o segundo pilar foi o pilar da caridade bem compreendida, realizada na forma com que essa viúva aqui realizou, de maneira silenciosa, preocupando-se em não mostrar a mão que dá e compreendendo de maneira definitiva que a única forma de nós entendermos as leis de Deus está contida fundamentalmente nos gestos de caridade, nos gestos de amor ao próximo. E aí então se estabeleceu nesta casa a prática daquilo que a doutrina espírita vem mais adiante nos explica como uma das etapas para se atingir a verdadeira caridade, que é a beneficência, que é o ato, meus irmãos, minhas irmãs, de nós sairmos da comodidade dos nossos lares e entregarmos, guardadas as devidas proporções, o nosso tempo, que poderíamos estar cultivando com ele o lazer, o convívio em família, os folguedos, os passeios, ou a leitura, a ilustração da nossa mente, através de um bom livro, mas no entanto nos dirigimos para essa casa abençoada, no sentido de darmos as mãos uns aos outros, porque aqueles que recebem, ao estender as mãos súplices, na verdade, abraçam os nossos corações, e a dádiva que muitas vezes se faz na forma de uma migalha em relação à enormidade das necessidades das pessoas, serve não apenas para aplacar uma necessidade aqui ou ali, mas para fundamentalmente aplacar a necessidade do carinho, da atenção, do cuidado, do amor, porque foi assim que nós aprendemos nessa casa a agir para com os nossos irmãos. E aí, como diz aqui o bispo de Argel, Adolfo, nós cultivamos as verdadeiras alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. O Espiritismo nos ensinou, meus irmãos, que não existe dor mais ingente, que não existe dor mais doída do que a dor do remorso. A dor do remorso, muitas vezes, nos atira nas sombras. Quando desencarnamos com os corações pejados de remorso, por não termos sabido viver uma vida nos ditames que Jesus nos ensinou, nós mergulhamos no mundo espiritual numa situação de mais profundo desequilíbrio. Mas no momento em que, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo nos enganando a respeito de determinadas situações da vida,
Mas quando nós procuramos aqui ou acolá atender às necessidades dos nossos irmãos, e aí eu não me refiro apenas às necessidades materiais, que se Deus quiser, no mundo redimido haverão de ser cada vez menores, mas sobretudo as necessidades do coração, sobretudo as necessidades que falam fundo na alma dos nossos irmãos, a necessidade que faz os nossos irmãos chorar, se sentirem abandonados, se sentirem desprezados, se sentirem diminuídos em função dos descaminhos existentes ainda em nossa vida, das desigualdades existentes ainda no mundo, e de repente, mesmo cheio de problemas, como todos somos e temos, quando nós nos dispomos a auxiliar esses irmãos, eis que o nosso remorso se aplaca, diminui. Ele é aliviado pelo fato de que podemos sentir essas alegrias verdadeiras de poder ajudar alguém. A caridade começa no ato de disposição. Dá o segundo passo no gesto de solidariedade. Dá outro passo conquistando a beneficência. E quando então nós fazemos isso, como aquela escrava do templo fez, simplesmente esperou o templo se esvaziar e deu as pouquíssimas horas de descanso que ela possuía, porque era uma escrava, e ao invés de descansar o seu corpo velho e adoecido, como nos narra Humberto de Campos, ela se entregou a limpar o templo. E os irmãos imaginam como deveria ser naquele tempo, há 2000 anos atrás, onde as noções de higiene eram mínimas. Imaginemos o templo depois de uma multidão ali permanecer, a quantidade de sujeira e de detritos que aquela mulher teve que se lançar a limpar, correndo risco da própria saúde. E ela fez isso porque, com toda certeza, o seu coração estava repleto de amor pelas Escrituras, que retratavam um Deus abençoado e amoroso, que se não ergueu de pronto o povo escolhido de Israel, mas falou muito aos corações dos simples, que desde aquele tempo, conforme a expressão poética do profeta Jeremias, aspirava por um Deus amoroso, que não fosse apenas o Deus dos exércitos, mas que fosse o Deus do amparo aos tristes, aos oprimidos, aos pequeninos, aos necessitados. Como Estevão um dia aprendeu com sua mãe na cidade de Corinto, e depois de sentir o peso da injustiça e da tirania, leva os seus conceitos do Velho Testamento até as praias da Judéia, onde foi recolhido por homens e levado à casa do caminho. E aí sim, ele toma conhecimento, ele trava contato com aquele Cristo abençoado, que deixou da sua boa nova, escrita inicialmente pelo evangelista Mateus, os ensinos definitivos, meus irmãos, minhas irmãs, que iriam, de fato, resgatar esse conceito de amor e de caridade que haveria de transformar o nosso planeta. Conforme narra o nosso irmão nessa página lindíssima do Evangelho, a caridade que significa afirmar que a beneficência nos faz esquecer dos remorsos e das culpas que muitas vezes nos encontramos. Que as almas verdadeiramente belas são aquelas que olham as criaturas da mesma maneira que olham a si mesmas. É isso que Jesus nos ensinou. E continua sendo um desafio para o mundo, para as criaturas, conseguirem deixar de olhar apenas para si próprias e conseguir enxergar
as necessidades humanas onde quer que elas estejam. Conseguir enxergar nas tristezas ou nas necessidades materiais uma grande oportunidade para que iniciemos a nossa tarefa da nossa própria redenção. O querido Poverello de Assis, reencarnação do profeta evangelista, João Evangelista, cumprindo a missão que Jesus lhe deu no século X, em que o Cristo lhe aparece e diz: Francisco, construa a minha igreja, ou reconstrua a minha igreja. E depois de compreender que não se tratava apenas de construir mais um templo, mas de se lançar ao mundo de pés descalços, com uma única e rota túnica que lhe cobria o corpo, andando pelas cidades e pelos campos, abençoando os animais e os marginais. Eis que ele adentra em Roma e adverte o Papa de que a igreja estava totalmente desviada dos verdadeiros caminhos que Jesus inspirou. E ele é ouvido, ele é respeitado pela sua grandeza moral, tanto que nos ensina que quem a tudo renuncia, tudo receberá. E essa capacidade de renunciar, que nós passamos a compreender a partir do estudo do Evangelho de Jesus, meus irmãos, é a capacidade de nós entendermos inicialmente que nós não somos o centro do universo, que os nossos problemas não são os maiores do que os nossos irmãos, e que nós temos um dever de solidariedade humana, pelo menos, de nos importarmos com o nosso próximo, de sairmos sim das nossas casas num sábado à tarde e vir aqui estender não apenas um auxílio qualquer para os irmãos que necessitam, mas fundamentalmente estender a eles o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa alegria de revê-los, a felicidade de encontrarmos esses irmãos aqui nesta casa abençoada. E aos poucos nós vamos vendo que cada abraço, que cada sorriso, que cada gesto de solidariedade e de amor enche os nossos corações de bênçãos, de alegrias, nos faz esquecer das nossas doenças, nos faz esquecer dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos erros, porque o amor cobre a multidão, inclusive dos nossos pecados. Quando nos dedicamos aos nossos semelhantes, pelo menos uma parte do nosso tempo, renunciando, ainda que aos pouquinhos, o pensar apenas em nós mesmos, vamos compreendendo o que verdadeiramente significa amar a Deus. Porque nós aprenderemos, segundo nos ensinou Jesus, nosso mestre amado, a amar o nosso próximo. E foi isso que Francisco de Assis, que o tempo todo me inspirou quando estava aqui preparando a missão para poder estudar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Francisco de Assis dizia em suas caminhadas: meus irmãos, preguem o Evangelho todo o tempo, se possível, até mesmo por palavras. Reflitamos no ensinamento de Francisco de Assis. Preguemos o Evangelho o tempo todo, se possível por palavras. A pregação fundamental do Evangelho que nos cabe, meus irmãos, consiste exatamente na atitude dessa viúva que deu, ofertou, como diz aqui irmão X, o pão de um momento, o pão que serviria para ela comprar, a moeda que serviria para ela adquirir o pão para a sua própria subsistência, mas num ato de amor, de humildade, porque ela não se preocupou se estava dando muito ou pouco, num ato de generosidade, de desprendimento, ela doa aquela pequenina dracma para o vaso do templo de Salomão. Aproveitemos a beneficência, aproveitemos
A beneficência que é o gesto que nos pede que pratiquemos a piedade para podermos alcançar a verdadeira prática da caridade. A pessoa que não é piedosa, ela vive um grande dilema em sua vida. Quando nós não conseguimos nos apiedar dos problemas dos nossos irmãos, sejam eles quem forem, nós ainda não estamos preparados para viver. Nós ainda não conseguimos compreender o verdadeiro significado das nossas vidas aqui na Terra. Então busquemos inicialmente na solidariedade ao nosso semelhante o combustível para buscarmos a beneficência, e alcançando a beneficência nós encontraremos a caridade. É um processo, é um caminho, e que bom que nós verificamos que a humanidade já se preocupa tanto com esse caminhar. Que bom que, independentemente das religiões do mundo, nós já verificamos as pessoas falarem em solidariedade. Que bom que comunidades inteiras se mobilizam, como agora, recentemente na Espanha, inundada por um vendaval imenso, na cidade de Valência. Que bom que toda a Europa já se levanta para poder ajudar os irmãos espanhóis. E tem sido assim no mundo inteiro, tem sido assim em toda parte. Onde quer que haja sofrimento coletivo, as pessoas já deixam o seu coração ou seus corações serem tocados. Que bom que o nosso Mestre Jesus permitiu que os seus ensinos e o seu exemplo, aos poucos, fossem modificando as estruturas sociais da sociedade em que nós vivemos. Na questão 889 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o papel, os Espíritos mostrando a Kardec e ao mundo o verdadeiro papel do cristão na sociedade. O papel que nos cabe, o papel que faz com que nós, cada vez mais, busquemos na beneficência e no desprendimento uma forma de conviver com a sociedade com a qual nós interagimos. Distribuir o pão, distribuir o agasalho, distribuir a moeda, distribuir o calçado, distribuir o remédio a quem necessita, é a medida mais do que necessária e que convém a todos nós realizarmos. Mas quando, meus irmãos, nós não tivermos o pão para distribuir, quando nós não tivermos o remédio, às vezes nem para as nossas necessidades, da nossa saúde, quando nós não tivermos a roupa, ou a nossa roupa for a conta para que nós possamos trabalhar, quando as dificuldades buscarem as nossas casas, os nossos lares, saibamos, meus irmãos, que existe uma outra caridade tão verdadeira quanto a de distribuir os bens com amor, que é a caridade do dar de si mesmo. A caridade, muitas vezes, de tirar um detrito da via pública para que ninguém tropece, caia e machuque. A caridade, como diz aqui o nosso irmão Gilvan há pouco, que consiste em nós respeitarmos a ausência daqueles que não estão ali para se defenderem, muitas vezes de acusações falsas e descaridosas. A caridade que consiste em sabermos silenciar diante da ignorância. A caridade que consiste em sabermos conviver com o nosso vizinho difícil, que às vezes nos desafia. A caridade que nos faz pensar em muitas situações da nossa vida a seguinte frase: meu Deus, é preferível ter paz do que eu ter razão. Às vezes, é melhor que nós tenhamos sossego e paz do que lutar de uma maneira desequilibrada pelas nossas razões, ainda que tenhamos razão. Às vezes o silêncio traz resultados
infinitamente melhores do que a nossa ação, muitas vezes violenta, para podermos lutar pelos direitos que nós imaginamos possuir. O silêncio, a paz, o entendimento refletem na vida dos nossos semelhantes de uma maneira muito mais efetiva do que às vezes o pão de um momento. Então nós podemos ter certeza que a doutrina espírita nos explica que a caridade pode e deve ser feita de 1000 maneiras e que não tem nenhuma ligação de causa e efeito com as possibilidades materiais. Ninguém deixará de praticar a verdadeira caridade simplesmente porque não pode fazê-lo do ponto de vista material. Ide, conclama-nos o nosso irmão Adolfo, bispo de Argel. Ide ao encontro do infortúnio, ide ao encontro do socorro, sobretudo das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Aqueles que sofrem silenciosamente, aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria, aqueles cujos gritos de dor e de sofrimento já estão roucos pela continuidade desses sofrimentos em suas vidas. O nosso irmão maior confessa que foi na caridade que ele encontrou os momentos de satisfação que ele teve na terra. E ele fala de maneira muito clara: foi quando eu pude fazer a caridade que eu consegui vivenciar momentos de intensa alegria e de intensa satisfação. E de fato, isso é muito real. Porque quando nós demandamos ao mundo espiritual, são essas virtudes, são esses gestos, são essas atitudes, será o tempo que nós empregamos em favor do sofrimento do nosso próximo. Tudo isso somado se constituirão em nossos advogados, em nossos defensores, quando adentrarmos ao mundo espiritual e estivermos diante da nossa vida que ficou aqui na terra. Quanto bem a fazer, meus irmãos! Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai simpatia, amor, dinheiro, se for o caso, tempo, a todos os que sofrem neste e em outros mundos. Durante todo o estudo que nós fizemos aqui para essa tarde, estamos aqui com vocês, nós lembramos do grande apóstolo da caridade, Francisco de Assis, que caminhava com humildade, buscando a paz, o entendimento e o amor, e estendendo esse amor, ele cumpriu a sua tarefa abençoada aqui na terra. E é por causa disso, e é pela razão de estar tão impregnado do exemplo abençoado desse querido nosso irmão de Assis, que eu peço licença ao nosso presidente da nossa reunião dessa tarde, e peço desculpas aqui aos irmãos que não se deixem levar pelas minhas limitações vocais, mas eu quero encerrar o meu estudo dessa tarde de uma maneira diferente. Eu quero não apenas ler para vocês, mas quem sabe cantar com vocês a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. E com essa maravilhosa oração, nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter médicos, quem for receber a ficha, permaneçam assentados.